Aí ele ficou olhando assim na minha cara. Sabe, meio indeciso, parece que tá com medo de falar. Até que soltou a bomba. Tá bom, eu vou te contar. Só que, pelo amor de Deus, você me deixa fora disso, hein? Se você disser que fui eu que falei, que contei, eu nego. Sabe o que aconteceu? Ele acabou. Depois da vinheta, a história completa de Jaqueline e Ayrton. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado, estava trabalhando, sou camareira, quando o Ayrton ligou dizendo que ia dar um pulinho na feira da Praça Osório e me chamando para ir junto. Lembro que eu falei, nossa, que bacana, quero sim. Mas vem cá, o que houve? Esqueceu que hoje é sábado? O que você vai dizer na tua casa? Fica tranquila, bebê. Eu dou os meus pulos. Deixa comigo. Estávamos juntos, eu e o Ayrton, há quase um ano. Mas como já deve ter ficado claro, ele era comprometido. Sim, eu era sua amante. E não é uma coisa que me trouxesse orgulho. Pelo contrário, mas era a situação que eu tinha no momento. Culpa das circunstâncias. Ele tinha 2 filhos, o mais velho tinha só 12 anos, a menorzinha tinha 7. E, segundo me contava, sua mulher era muito brava, ciumenta, briguenta, osso duro de roer. Palavras dele, viu? No sábado, por exemplo, ele saía do serviço ao meio-dia, e ai dele se não fosse direto para casa. Eu pensava que ele mentia para mim, que era só desculpa pra gente não ficar junto, pelo menos um pouco, no sábado. Mas um dia ele me mostrou umas mensagens que ela tinha mandado para ele. Olha, só de ler aquilo, eu percebi que a mulherzinha era fogo na roupa. Enfim, era assim que a gente vivia, né? Era nesses termos que levávamos o nosso relacionamento. Mas olha, não é por estar envolvido como casado que o mundo deve me condenar. Eu só me submeti a isso porque estava completamente apaixonada por ele. Sei que não é desculpa, muita gente vai dizer, que tem isso? Mas é que acontece, a gente vai se deixando levar, quando vê não tem mais como sair, né? Na verdade, ele foi me prendendo nas suas promessas, vivia dizendo que um dia seríamos só nós dois. Dizia mais do que isso, que não suportava mais a mulher em casa, que era de mim que ele gostava. Mas quase um ano já tinha se passado e tudo continuava na mesma. Conheci o Ayrton através de um primo. Os dois eram amigos, trabalhavam próximos um do outro e um dia esse meu primo fez um churrasco na casa dele para comemorar o aniversário e o Ayrton também estava lá. Olha, uma coisa eu digo, viu? Nunca acreditei nessa coisa de paixão à primeira vista. Mas desde que bati os olhos nesse homem, sei lá o que aconteceu comigo, ele me enfeitiçou. Ele tinha um poder de sedução tão grande que eu me encantei. E não demorou muito não, foi de saída. Tanto que ficamos juntos já nesse primeiro contato. Naturalmente que eu não sabia que ele era casado. Nem ele e nem o meu primo me disseram nada sobre isso. E como sua esposa estava viajando naquele final de semana, parece que tinha ido ver a mãe no interior, passamos o sábado e o domingo todos juntos. No sábado saí do hotel, depois fui até o churrasco da casa do meu primo, e desde que fui apresentada para o Ayrton, a gente não saiu mais de perto um do outro. Passamos aquela noite juntos. Depois, o domingo inteiro todinho, já que eu estava de folga. O que só contribuiu para eu me sentir mais encantado. Em resumo, quando eu soube finalmente que ele era casado, que tinha 2 filhos, já era tarde. Chorei, briguei com ele, fiquei fula da vida. Disse que ele nunca mais me procurasse. Me afastei, só que não adiantou nada. Algum tempo depois ele veio atrás de mim,
Sempre com aquela mesma conversinha, né? Tava com saudade, tava gostando de mim de verdade, e no fim, acabou como quase sempre acontece. Já ia, repito, para quase um ano que a gente estava vivendo desse jeito. Naquele sábado, depois que combinamos dar uma passada ali na feira, ele passou para me apanhar na rua do hotel no horário combinado. Confesso que ainda não estava nem acreditando, porque, como eu já disse, era muito raro a gente se ver final de semana. Era só por telefone que a gente se falava. E mesmo assim, eu tinha de esperar que ele entrasse em contato comigo. Não podia ligar. Olha, eu só tolerava essa situação porque gostava dele. Não queria prejudicá-lo, e principalmente porque tinha medo de ficar criando caso, né, pressionando, e ele se irritar e no fim se afastar. A gente deu uma volta ali pela praça, olhamos as barraquinhas. Lembro que estava acontecendo a feirinha de inverno. Tinha um monte de coisas bacanas, e comida inclusive. A gente comeu pinhão cozido, tinha docinhos artesanais, sabe? Ele também comprou uma lembrancinha, um presentinho para mim. Olha, adorei ter passado aquele tempo todo com ele. Depois ele ainda me chamou pra gente tomar um chopp. E era justamente isso que estávamos indo fazer quando aconteceu. Eu estava com o braço enganchado no braço dele, caminhando assim tranquilamente pela rua 15. Quando de repente apareceu diante de nós aquela mulher. Ela parou assim na nossa frente, ficou encarando o Ayrton com a expressão fechada, depois olhou para mim e me mediu dos pés à cabeça. Depois falou, olhando pro Ayrton de novo. O que aconteceu? Tá de namorada nova, hein, Ayrton? Ele não abriu a boca. Aliás, percebi que ele estava pálido, os olhos arregalados, como se tivesse ficado assustado. Como eu não conhecia a mulher, escuta, posso saber quem é você? Ela me olhou, me mediu de novo e depois falou. Eu sou Karina, irmã da ex-mulher dele. Por quê? Olha, eu vi aquilo e juro, não entendi nada. Como assim, irmã da ex-mulher dele? Fiquei confusa. Tanto que perguntei, Ayrton, eu não sabia que você já tinha sido casado antes de ficar com a Cláudia. Só que mais uma vez ele ficou quieto. Foi ela que falou no lugar dele. Ah, quer dizer então que você conhece a Cláudia? Na verdade, a Cláudia é minha irmã. Aliás, posso saber como foi que você a conheceu? Em vez de fazer algum comentário, olhei para a cara dele, que parecia mais branco a cada segundo que passava. Nisso ele deu um passo à frente e todo atrapalhado falou aquilo. Vamos embora, Jaqueline. Ele tentou me arrastar com ele. Só que aquela mulher não saiu da nossa frente. Sabe, ela parecia, pela cara da mulher, ela parecia querer briga. Não sei se comigo, não sei se com ele ou com os dois. Sabe aquela mulher que você percebe que eu já não estava entendendo nada. E quando ela fez aquela pergunta, aí mesmo é que me deu um nó na cabeça. Você não vai responder, Ayrton? O que aconteceu com aquela outra? Não foi por causa dela que você largou da minha irmã? Imagine como ficou a minha cabeça quando eu vi aquilo. Pro meu espanto, ele levantou a voz. Escuta aqui, guria, não te devo satisfação nenhuma, viu? Sai da minha frente, senão vou passar por cima de você. Ele ficou bravo de repente. Tava assustado, com aquela cara de pateta. De repente ficou zangado. E ameaçou a mulher. Ele praticamente avançou em cima dela, me arrastando junto com ele. E ela, naturalmente, acabou abrindo passagem. Olha, eu fui me deixando conduzir enquanto tentava desembaralhar o pensamento, mas chegou num ponto que eu parei de caminhar. Para, Ayrton. Para, pelo amor de Deus, para. Será que dá pra você me explicar que história é essa que essa louca aí acabou de falar?
Não tem história nenhuma. Essa Karina é maluca. Maluca? Ela falou que você largou da irmã dela pra ficar com outra. Me explica isso. Já falei. A mulher é biruta. Não sei de onde que ela tirou essa história. Você não sabe mesmo? Hein, Ayrton? Ou tá me escondendo alguma coisa? Ele estava visivelmente nervoso. E assustado. Apesar daquela brabeza toda, dava para ver que ele estava apavorado. Já tinha recuperado um pouco da cor. Mesmo assim, dava para ver que ele não estava no seu estado normal. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Cabeça confusa. Pelo que tinha entendido, aquela tal de Karina era irmã da Cláudia. E até onde eu sabia, Cláudia era o nome da esposa dele, mãe de seus filhos. A tal que era osso duro de roer. Sabe, a mulher brava, ciumenta. Ele mesmo falava que ela era briguenta, controladora, que implicava até com os horários quando ele chegava em casa. Só que aquele acréscimo que a tal da Karina contou foi que ele tinha largado da Cláudia para ficar com outra mulher. E por isso ela tinha estranhado quando o viu de braço comigo. Porque, naturalmente, acho que isso ficou bem claro, essa outra mulher não era eu. Mas peraí. 1, 2... Eu sempre fui ruim de matemática. Mas sabe, 1 mais 1 mais 1 é 3. Ele estava com 3 mulheres, então? Ele, no entanto, continuou insistindo que não tinha nada a ver. Que a Karina era psicótica. Que ele não sabia de onde que ela tinha tirado aquela história toda. E como eu fiquei desconfiada, insistindo que ele me desse uma explicação, pelas tantas ele se irritou comigo também. Escuta, você quer saber? Perdi até a vontade de tomar chopp, viu? Vou embora. Vou te levar pra casa e depois vou mandar também, porque eu tô até aqui, viu? Apesar da irritação. Apesar de ele ficar bravo, até comigo, que não tinha nada a ver com... Não deixei barato. Não pense que fazendo isso você vai fugir de mim, viu, Ayrton? Não sou boba, viu? Eu vou querer saber dessa história direitinho. Se não é agora, vai ser depois. Ele só olhou para mim de cara feia e saiu andando. Como já tinha soltado do meu braço, eu fui atrás. O clima, não preciso nem falar, né? Ficou horroroso entre nós. Imagine. Era para eu estar brava. Era para eu estar descontrolada. Era para eu estar de cara feia. E, no entanto, ele conseguiu inverter a situação. Eu fui o trajeto todo fazendo pergunta. Mas ele se fechou. Mal se despediu de mim quando me deixou em casa. Sabe a pessoa quando finge que não está ouvindo? Depois eu tentei falar com ele, me desculpar. Não queria ficar naquele clima ruim. Liguei, mandei mensagem. Mas quem disse que ele atendeu, ouviu o que eu ia dizer. Me ignorou. Por completo. No dia seguinte, ele também não me deu bola. Meu Deus, será que era motivo para me tratar daquele jeito? Jesus, eu tinha todas as razões do mundo para estar desconfiada. Isso para dizer o mínimo. Vamos convir. Foi uma coisa muito esquisita o que aconteceu lá no centro. Na segunda-feira eu conversei com ele, mas ele de novo foi grosso comigo, sabe? Repito, como se eu tivesse culpa daquilo tudo. Me disse umas coisas que, olha, me deixaram muito mal. E aí, quando começou a me xingar no telefone, eu desliguei na cara dele. Pensei comigo mesmo. Quer dizer então que é assim? Pois eu não vou ficar correndo atrás. Se quiser falar comigo, ele que me procure. Fiquei esperando, só que ele não ligou. Não ligou, não mandou mensagem, nada. Passei a semana toda com o coração apertado, esperando por um contato, mesmo que fosse um simples oi, um bom dia. Eu me mantive firme na minha decisão de não me rastejar. No sábado, lembro que eu estava de folga, resolvi dar um pulinho na minha tia. Queria conversar com meu primo.
Ele e o Ayrton eram amigos. Quem sabe o primo soubesse me dizer alguma coisa a respeito daquela história. Por sorte, ele estava em casa. Contei como estava a situação minha do Ayrton, que a gente tinha brigado feio. Fazia uma semana que a gente não se falava. Mas antes que eu falasse que tudo tinha começado depois que encontramos a cunhada dele no centro, meu primo falou aquilo. O Ayrton anda passando por uma situação brava ultimamente, viu? Brava? Ué? Você tem falado com ele? Então, você esqueceu que a gente trabalha bem próximo? A gente almoça junto praticamente todo dia. Tá, mas o que tá vendo? Que situação brava é essa? Nessa hora, ele me olhou assim, meio ressabiado. E depois jogou a bomba. Jaqueline, melhor você conversar direto com ele, tá? Tem coisa que eu não posso dizer, senão o cara vai achar que é pilantragem minha, né? Mas, pelo amor de Deus, Wilson, você é meu primo. A gente tá junto, eu e ele. Eu acabei de falar que faz uma semana que a gente brigou. Eu sei. Mas se vocês acabarem voltando, aí quem passa por amigo da onça sou eu, né? Conversa com ele, vai ser melhor. Não, Wilson. Eu quero saber de você. Você começou, agora termina. Fala. Ele ficou hesitante assim, sabe? Pensei que não fosse falar. Até porque ele ficou todo atarantado, até meio arrependido de ter começado o assunto. Até que soltou a bomba. Olha, eu vou contar, só que pelo amor de Deus, você me deixa fora disso. Sabe o que é? Ele engravidou uma menina lá perto da casa dele. Enfim, a mulher dele ficou sabendo, deu um bafafá danado e no fim ele acabou saindo de casa. Ele não comentou nada com você? Que tinha largado a esposa? Eu escutei aquilo e me senti anestesiado por dentro. Ainda sem entender do que ele estava falando. Falei que sim, que ele tinha comentado por alto comigo. Só que era mentira, ele não tinha comentado nada. Aí perguntei se era só isso, se tinha mais alguma coisa. Ele falou que só sabia daquilo mesmo. Imagine o estado em que eu fiquei. Sem chão, completamente desnorteada. Quer dizer então que aquela tal de Karina não era nenhuma louca? Sabia muito bem do que estava falando? Olha, eu fiquei arrasada com aquela história. Segundo meu primo, ele tinha engravidado uma menina perto da casa dele. E tinha saído de casa porque a esposa tinha descoberto e tinha enxotado ele dali. Meu Deus, ele não tinha comentado nada comigo, escondeu de mim. Agiu como se nada demais estivesse acontecendo. Canalha! Ele agiu comigo como um canalha. Se bem que, o que eu podia esperar de um cara que, mesmo casado, mantinha um caso comigo? Reconheço que eu também não era nenhuma santa. Sei disso. Mas pelo menos tinha a desculpa que, se me deixei levar, se aceitei a situação, foi porque tinha me apaixonado por ele. Já ele foi canalha por ser canalha mesmo. Além de mim, andava atraído a esposa com outra, tanto que engravidou. Essa é outra mulher. Como eu já esperava, depois de um tempo, ele veio atrás de mim, com aquela mesma conversa que eu nem vou me estender muito aqui, porque todo mundo sabe, né? Quando joguei a verdade na cara dele, não deu um pio. Só ficou me olhando com aquela cara de Madalena. Depois tentou me enredar ali com falsos pedidos de perdão, promessas. Tentou me abraçar, me beijar, mas eu resisti. Me dá um voto de confiança, amor. Eu vou resolver essa bronca toda. Você sabe que eu sou apaixonado por você, não sabe?
Me solta, Ayrton. Me deixa. Eu vou te dizer uma coisa que disse lá no começo, mas não tive coragem para manter. Só que agora eu vou manter, nem que me custe lágrimas de sangue. Nunca mais me procure, Ayrton. Esquece que eu existo. Falei que não ia mais cair naquela conversinha mole dele. Até porque já tinha descoberto o tipo de homem que ele era. Safado e mentiroso. Já estava separado há muito tempo e me enrolando. Pior, tinha feito um filho noutra mulher. Dessa vez eu mandei embora da minha vida e dessa vez não voltei e jamais voltarei atrás. Dei um basta, coisa que já devia ter feito lá no passado. Quando soube que ele era casado, não fiz e me estrepei por isso. Bem feito para mim. Continuo sofrendo porque qual ser humano que não sofreria no meu lugar? Meu Deus, foi um vendaval. Mas sei que no fundo vai ser melhor assim. Não agora, mas depois. Uma hora eu esqueço. Uma hora eu supero. Uma hora, Ayrton, eu consigo criar vergonha na minha cara e te arranco de vez da minha vida e do meu coração.